Fique conosco. Começa agora no Divã com Della Silva. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Estou aqui com a Mary Moraes novamente. E hoje o assunto é um assunto que durante muito tempo é tabu, né? E agora o governo se alertou um pouco mais para isso, né? O assunto de hoje é mais também o mês que está chegando, né? Que é o mês de setembro. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, mês do suicídio, para atenção, ao suicídio, né? E eu estive fazendo uma pesquisa, que eu quis dados atualizados para mim conversar sobre isso, está meio anotado aqui no papel. Então, só esse ano que passou, de 2017 até agora, 2018, 800 mil pessoas morreram anual. E o pior, essa taxa tem avançado nos países que estão em desenvolvimento. Uma das atenções que os médicos, os especialistas chamam para essa situação é o diálogo do governo e fechar as redes entre governo, Estado, município, sobre esse problema, que é uma epidemia grave que está sendo o suicídio no nosso país. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida? Eu vi isso. Então, no mundo, né? No mundo. Aqui no Brasil, para você ver como o número é alto, o Brasil é o quarto país que está subindo em comparação aos outros. Verdade. 470 mil dessas 800 mil são aqui no Brasil, são mortes prematuras, que poderiam ser evitadas, porque é possível prevenir o suicídio. Tem algumas situações que vão alertando a gente. Vão alertando a gente, né? Então a gente vai começar a falar. Primeiro eu quero passar esses dados que eu acho interessante da OMS. Então vamos lá. No Brasil, de 2017 a 2018, ocorreu 15.629 suicídios. 35,8% são transtorno de humor, que era o que nós tínhamos conversado sobre isso pouco antes. 22,4% dependentes químicos. 10,6% esquizofrênicos. 11,6% transtorno de personalidade. 6,1% transtorno de ansiedade. 1% transtorno mental orgânico, ou seja, coágulos e lesões. 3,6% transtorno de ajustamento, ou seja, depressão, ansiedade deflagrada por mudanças ou traumas. 3,1% ausência de doença mental. Quer dizer, esses 3,1% é interessante. Eles não acharam diagnóstico psiquiátrico para esse suicida. Então existe até como modo de prevenção, que eu sempre falo em minhas palestras também, é o seguinte, é o olhar. Quando um adolescente ele se mutila, unhas, se corta, se marca, corta as pernas, já é um sinal de suicídio. Quando uma mãe, quando um pai perceber isso, quando um irmão ou coleguinha da escola, ou o professor, ou a pessoa que convive perceber isso, isso já é um caso de encaminhamento psiquiátrico. A gente está querendo falar aqui mais para um alerta. Um alerta. As pessoas não levam a sério isso. Então, há certos indícios que vão vindo e que as pessoas podem prestar atenção. Isso. Tá? E vou falar daquelas frases, as frases chaves. Isso. Mesmo que a pessoa, você pense que ela está brincando naquele momento, que é uma brincadeira, que é o que você imaginar. Mas ali tem um fundo, ali tem uma história que precisa ser revisada ou revista por vocês. Vou falar algumas frases, tá? Chaves.
eu queria sumir. De repente está falando, eu queria mesmo era sumir. Eu quero morrer, a vida não tem mais gosto, a vida não tem sabor, a vida não tem sentido para mim. São frases... Tá? Não aguento mais. Está falando, daqui a pouco eu não aguento mais. Deu, basta para mim. A vida basta. O que mais? Minha vida não vale nada. O que mais? Tem aquela do... Um dia você vai sentir falta de mim. Essa é padrão da mãe, né? Essa é a mãe. Um dia vocês vão ver. Você sentir falta de mim. Não aguenta essa dor. Isso. Então são frases que são indícios mesmo. Não existe aquele fator de... eu tinha até marcado aqui. Aqui, ó. Não aguento mais, quero sumir, quero morrer, minha vida não vale a pena. Não aguento essa dor. Se eu morrer, eu resolvo alguma coisa. Quando eu for, vocês vão ficar melhor sem mim. Era melhor não ter nascido. E aí tem uma frase que é muito dita, né? Que quem quer se matar não fica avisando. Isso é a frase mais idiota que a gente já ouviu. Porque quem está avisando, ele está querendo mostrar algo para você. Ele está com uma carência afetiva muito grande e ele está querendo chamar a sua atenção. E se você não der essa atenção, obviamente uma hora ele vai concluir o seu plano, o seu pensamento. Então, quando uma pessoa fala a frase, alguma frase dessa, vai ver, vai pesquisar, vai procurar o diálogo, procura conversar, porque a situação é grave. Ela é cumulativa. Ela é muito... Porque, Miri, nós... Estava comentando até um pouco antes sobre isso, né? A maioria das pessoas, uma vez na vida, pensou em se matar, certo? Isso é normal de um ser humano, principalmente quando se frustra. Mas aquele pensamento logo é apagado, logo é esquecido e não segue à frente. Mas quando a pessoa persiste com isso, que ela começa a perder os valores, ela não encontra mais propósito para a vida dela, realmente ela vai fazer o que ela está pretendendo. E aí agora tem 8 observações aqui que eu vou citar e a gente vai discutir sobre elas, né? A gente vai descobrir elas, né? Dissertar elas, né? Então, um dos fatores que tem que se observar é observar os padrões de comportamento da pessoa. Isso é importante. Isso é importante. Mudanças inesperadas de comportamento. Isso. A pessoa tinha uma vida legal, tinha uma atividade física, tinha um hobby, de repente ela começa a mudar. Muda tudo, ou então ela fala, isso não faz mais sentido para mim. Eu sei que as pessoas não querem mais tanto invadir o outro. Hoje tem uma questão de invasão. A invasão da privacidade. Então faça esse o que você mundo, você quer saber demais, tal. Tem que tomar cuidado, mudança de padrões. No adolescente é muito interessante isso aí. Era uma criança que tinha uma dinâmica e de repente quero ficar no quarto, não quero falar com ninguém. Aí as pessoas vão falar que é o quê? Tá com videogame, frescura. Então. Segundo, reconhecer as drásticas mudanças de humor. Também, ela vai de uma alegria fortíssima para uma tristeza muito forte de um momento para o outro, que é sintomas de borderline ou bipolar, e né? aqui na questão de transtorno, a gente tem que entender que alguma coisa se desenvolveu ali para aquele adolescente, tá? Então, por que ele chegou até ali? Então, teve mudanças, alguma coisa, algum trauma se desenvolveu. Isso. Tá? E o caminho, não se esqueçam, o caminho sentiu
algum problema desse, médico psiquiatra, ele que vai diagnosticar a criança, o adolescente ou adulto. O médico psiquiatra tem o poder de diagnosticar. Ele vai dar o diagnóstico. O psicólogo, o psicanalista, o terapeuta vai ajudar na terapia. O que as pessoas não compreendem muito é o seguinte: o médico psiquiatra, ele vai receitar o remédio, ele vai equilibrar aquela pessoa, vai equilibrar o humor, vai equilibrar o estado, mas ele não é mágico. O remédio, não existe pílula da alegria, não existe pílula da vida. Essa pessoa tem que entrar em tratamento terapêutico, ela tem que fazer atendimento terapêutico com psicólogo, com psicanalista, com quem seja responsável, tenha um curso, seja reconhecido, mas ela tem que fazer o tratamento terapêutico, porque é essencial para a pessoa compreender o que ela está sentindo e ela poder se encontrar. O terceiro ponto nós já falamos, né? Dê ouvido aos alarmes e avisos verbais, que são aquelas frases que eles dizem, né? O quarto aviso, mudanças inesperadas. Esse aqui é mudanças de comportamento também, mas é uma mudança assim de repente a pessoa não quer mais sair de casa, a pessoa fica trancada, a pessoa evita as reuniões familiares, começa a cortar as amizades com os amigos. É um fator de risco que tem que ser pesquisado, pode ser um bullying aí, que hoje está muito na moda, o bullying. E engraçado é isso, As tá? brincadeiras também, tem muita brincadeira de virtual, É, né? virtual, Algumas brincadeiras virtuais onde onde a vê. pessoa não consegue se encaixar e ela termina entrando mais apenas para ficar sozinha, não quer aquela brincadeira, ela não quer aquilo. E ela não consegue falar, porque ela está fora de uma sociedade, está fora do grupinho, ela é Isso, o excluída. adolescente é tribal, né? Ele gosta de viver com as tribos. Se ele não é dele, né? aceito ali, ele pode também ser induzido, né, também a ter comportamentos bem diferentes e também se machucar. Isso. Umas brincadeiras não de se cortar, mas de fazer, são desafios que são passados para eles do grupo. Isso, que nem aquele que teve há pouco tempo da Baleia Azul, agora tem mas uma aqui outra aí. são os iniciados. Isso. Eles falam assim, você vai ser iniciado no grupo. Isso, mas aí, é umas tribos, né? Sim. Mas voltando ao que eu ia falar do bullying, o bullying ele existe e o engraçado é que quem faz o bullying é o que mais precisa de tratamento terapêutico do que o que sofre o bullying. Porque esse que faz o bullying, ele tem algum problema lá na infância, lá com o pai ou com a mãe, e aí ele quer descarregar e utiliza como mecanismo de defesa a zoeira, a brincadeira com o outro, né? Então tem que ter atenção, aí é onde entra o professor, onde entra a tia da escola, é onde entra a tia da merenda, onde entra a própria amiguinha que sabe do que está ocorrendo e tem que conversar com os pais, porque geralmente nesses casos de bullying, os pais são os últimos a saber, né? O professor leva na brincadeira, às vezes, pensar, isso aí é uma coisa de passagem e tal. E o ser humano é um ser único, entendeu? Cada pessoa responde de uma forma. E na adolescência, eu tenho mania de dizer que o adolescente ele não tem medo, né? Então por isso que ele vive sempre ao extremo. O adolescente até a faixa de 20 anos, eles não têm medo, eles acham que nada vai acontecer com eles.
Então eles vivem sempre nos extremos, né? Então o quinto é abuso de drogas e álcool, né? Também começa a chegar mais tarde, começa Mistura. com cheirinho de álcool, tomei uma cervejinha, tem aquele narguile. Nossa, aquilo ali, se vocês soubessem, cada tragada de narguile equivale a 3 maços de cigarro. Então, para quem pensa que aquele narguile ou narguilé, eu não sei o nome direito como é, não faz mal, aquilo é um veneno. E só para deixar como taxa aqui de suicídio, o pessoal que tem abuso de álcool e drogas, tá? Eles chegam a tentar, através desse uso, de 10 a 20 tentativas. Então é importante a gente olhar essas pessoas. As pessoas que cometem suicídio, geralmente não foi na primeira vez. Eles já cometeram tentativas em torno de 10 a 20 vezes. Então é outra, por isso que nós estamos sempre falando, vamos prestar atenção, vamos olhar para as nossas crianças. E aí é aquela história que eu falo que onde entra o governo, né, o estado e o município. Tem que ter uma integração do social, do professor, da família e dos conselhos tutelares. Tem que ter uma integração desses 4. Não adianta ter esses 4 secretarias que geralmente são Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, o Conselho Tutelar e esses órgãos e a Secretaria de Educação, já falei. Esses órgãos não se conversarem. Eles têm que ter reuniões, eles têm que se conversar entrelaçados. Por quê? Quando o problema estoura, quando a coisa estoura onde? Estoura lá na psiquiatria, na saúde mental, lá no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, porque nós não temos praticamente mais hospitais psiquiátricos. Existe uma lei do governo federal antimanicomial para acabar com os hospitais psiquiátricos, sobre humanização do paciente, porque antigamente os hospitais psiquiátricos eram depósitos de gente e a família largava lá e deixava para o governo tomar conta. Aí foi onde foi criado os CAPs. Quando isso estoura lá no CAPS. E quando explode, a educação já lavou as mãos, o conselho tutelar já não quer mais segurar, a assistente social também fala que já não tem mais como segurar, então já estoura lá na saúde mental. E a saúde mental, o que o médico vai fazer? Vai dar o remédio e vai passar para fazer a terapia. Mas o primeiro olhar é a família, o professor, é onde a criança vive, é onde esse adulto está vivendo, é como ele está vivendo. É esse primeiro olhar que nós temos que ter para chamar um pouco de atenção para esse assunto que é uma realidade. Seria um trabalho bem profundo, social. Mas tem que ter essa maturidade. Isso é maturidade sobre as secretarias em gerais, entendeu? Tanto do Estado como do governo federal. No papel funciona maravilha, mas na prática é bem diferente, todos nós sabemos disso, né? Se não fosse assim, não estaria aumentando tanto a taxa de suicídio nos países que estão em desenvolvimento. E aí a gente teria que entrar na parte cultural do desenvolvimento. Também, em outro momento, a gente vai abranger também, vai abordar isso aí, porque realmente tem uma dificuldade quando você está a todo momento tentando crescer, melhorar, a parte emocional, ela vai sendo deixada de lado. O mundo, o capitalismo, né? Sim. Sempre do ser o melhor, vou estudar na melhor escola, eu tenho que ser o melhor. Isso, nós temos que
mudar um pouco essa cultura, dessa disputa de ser o melhor, tem que ser o melhor. Nossa, eu vejo isso como uma hipocrisia tão grande. Esses banners aí, número 1 do Enem, passou em primeiro lugar na USP, passou em primeiro lugar na FUVEST. Isso é de uma hipocrisia tão grande que eu fico pensando, eu falo, poxa, e quem passou lá raspando, como é que deve se sentir, né? Será que ele se sente menos? Porque a aula vai ser igual para todos, pelo que eu saiba. Não há mudança para o primeiro lugar e para o último lugar. A aula é igual para todos, né? Então, vamos se conscientizar mais sobre o que nós estamos informando para as nossas crianças, ou como nós estamos fazendo para os nossos filhos, o que nós estamos passando para eles. E até, assim, se fosse para falar as situações, então, por exemplo, uma criança que vem de um lar disfuncional, ela tem grandes possibilidades de desenvolver uma depressão. Com certeza. A criança não tem depressão. Tem depressão, tem ansiedade. E a partir dali é que ela pode desenvolver uma depressão não tratada, uma ansiedade, ela pode desenvolver outros sintomas. Um grande exemplo é as datas comemorativas. Nós somos acostumados a fazer isso, né? Nós estamos entrando em setembro, já estamos chegando no fim de ano, já começa a planejar o quê? Natal. O que a criança associa com Natal? Presente. Ela vai ficar ansiosa. A cultura nossa fez isso, né? Vai passar de ano, vai ganhar o presente que o papai deu. Vai fazer isso, vai ganhar, foi bom. Se não passar, vai virar uma cobrança. Isso. Vai ter uma cobrança. Então fulano passou em primeiro lugar. Essa cultura nós temos então, nós que temos mudar. que pensar nisso tudo. Nós temos que, como sociedade, mudar um pouco o Dia das Crianças, essas datas assim, comemorativas, nós temos que olhar com outro propósito, você está entendendo? Não de cobrança, de melhora estigmatizada, não. Vamos olhar como uma data e sim, compra um presente. E aquele que não tem condições de comprar, fica vendo lá na televisão. Então isso aí abrange várias coisas, né? Desde pequenos furtos até... Porque se você começa, a partir dali, existe uma cobrança da família. A criança não tem, ou ela não atingiu aquela meta, ela precisa que olhe para ela. Aí ela vai arrumar um jeito de olharem. Se os pais não olharem, porque acontece isso, o pai não vai olhar. O pai se exclui, ou a mãe se exclui da situação. Aquela criança ela vai arrumar um jeito dela ser olhada de novo. Eu sempre falo para o pessoal, qualquer atenção é melhor do que nenhuma atenção. E quem tiver pergunta para fazer aí, pode favor, fazer, pode está fazer. aberto aí o Facebook, está aberto as nossas linhas de comunicação, www.estaçãoi.com.br, o telefone é 011-2443-3082, tá? Está aberto aí, pode fazer pergunta que se a gente não souber agora responder, Responderemos depois. Mas nós vamos responder. E isso é uma situação muito preocupante mesmo, que nós temos que, né, sempre tomar cuidado com isso. E o adulto, né? Nós falamos muito aqui da criança, agora vamos falar um pouco do adulto, né? Sim. Porque também tem uma faixa de adulto de suicídio, né? E o adulto, o que acontece com o adulto quando ele começa a ter os sintomas, né, que podemos dizer, né? É a perca do emprego. Prejuízos. Isso, é a separação de um grande amor, é uma perca de um filho, sabe? A vida começa a ter outros propósitos, outros pensamentos. Então, você que é casado, você que é separado, você que é mãe, você que é avó, dá uma olhada principalmente quando, um exemplo da separação, né? Geralmente é a separação ou perca de emprego, o homem, né? O homem perdeu o emprego, ele fica desesperado. Com 1 ano ele já começa a falar, eu não consigo arrumar emprego, eu não consigo, aí ele parte pro álcool, né, geralmente, né? Tem várias
várias coisas que a gente pode Fugas. falar do adulto. Uma é a fuga, tá? Outro fato é fingir que não está acontecendo nada. Isso. E aí tentar suicídio. Então aqui, ó, posso citar surfistas que eram muito bem de vida, tinha dinheiro. Então o desemprego não é só isso. A pessoa tem um problema, mas ela não assume o tratamento. Pessoas que vocês vão ver, às vezes, que têm muito sucesso, mas tem um problema. A maioria desses famosos aí que a gente vê, geralmente eles têm problemas. Como todo mundo. E você Todo mundo vê tem. que volta e meia nós vamos perdendo ídolos aí, tem, né, exemplos da Amy Winehouse, né, Sim. do vocalista do Nirvana, Sim. Kurt Cobain. Então, são o que na realidade ali? Eles chegaram ao ponto de que eu não aguento mais e eu vou explodir, né? Foi levando, sabe? Vai levando a coisa para baixo do até um ponto tapete, que não aguenta não quer mais. resolver, não faz o enfrentamento daquilo. Os sintomas para os adultos podem vir medo, pânico. Começa sempre do mesmo jeito. Vai Perda vir de um memória. trauma, vem com medo, Vem tudo. vem a fobia e começa a se fechar. E como eu sempre falei, depressão, toque, fobia. E palavras-chave. As palavras-chave das pessoas, quando elas começam com a depressão, a vida não tem mais a vida não serve para nada mesmo, não tem sentido. A vida é uma porcaria mesmo. Já vi muito isso. Nossa, eu vi vídeos aí de cara pegando moto, entrando na contramão. Até um tempo atrás passou vários vídeos aí de cara de carro entrando na contramão, nas BR, na Dutra. E o cara, ele tá tão fixado naquele problema dele que ele pouco se importa que ali, de repente, ele acaba com outras vidas, né? De repente, num acidente, né? Ele está fixado no problema dele a tal ponto que o problema dele é a razão de tudo. Então, o melhor modo é dar fim à vida, né? E... Bom, eu acho que assim, a gente conseguiu passar uma boa pincelada para vocês prestarem atenção mesmo no que as pessoas escutem, e escutem o que as pessoas falam. Existem palavras-chave mesmo, gatilhos também emocionais, mudanças bruscas na vida da pessoa, seja de emprego, seja de relacionamento. É importante isso. Bullying para os adolescentes. Vícios, uso de droga. As drogas hoje são um grande gatilho para o suicídio. E mandem pra gente perguntas para nós. Manda pra gente perguntas para nós poder respondermos. Exato. Para ter uma... Como é que fala? A gente quer que vocês tenham uma dinâmica com a gente, tá? A gente quer que vocês interajam com a gente. Pergunte o que vocês gostariam de saber. Entre em contato. Isso. Vou deixar aqui o nosso telefone. Vou deixar para vocês, telefone meu, WhatsApp, 953975237. Mande a sua sugestão para a gente estar conversando aqui. O seu qualquer... 011 982530727. Ou aqui para a rádio Estação também. I, que eles passam para nós também, no site da Estação I. Então, esse que... É uma pergunta aí? As drogas são resultados de que nossos jovens estão sem limites. Não é isso. Não é que eles estão sem limites. O problema é que as drogas hoje são fáceis. Eu estava vendo um estudo, a cocaína, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o preço da grama da cocaína, da dose de cocaína, era em torno de $20. Então, quem cheirava cocaína é quem tinha um poder aquisitivo alto. Um grande exemplo disso, né, nós temos na época da Elis Regina, na época do pessoal, era o pessoal Cazuza, era um pessoal de poder aquisitivo alto, quem usava cocaína, que era até injetável, né? Hoje não, hoje com R$10, R$5, você compra droga, você está entendendo? Então, a facilidade é muito grande.
Outro detalhe também que eu vejo hoje é essa briga aí dos políticos, aí dos presidentes. Infelizmente nosso tempo acabou, certo? E Mas a gente agradecemos a todos. agradecemos a todos aí. Fica aí os nossos contatos para vocês entrarem e fazer pergunta. Boa noite e obrigado, Meire. Boa noite, obrigado, Marcos. Bem?